Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? E o tema da nossa devocional de hoje é a dureza do coração. Uma das áreas que o inimigo mais tem investido na vida do ser humano é justamente nas áreas que envolvem o coração do homem, trazendo ganância, soberba, ambição e orgulho. Muitas pessoas fazem loucuras por causa do orgulho ferido. Muitas pessoas fazem coisas inimagináveis por causa da soberba, por causa da ambição. Pessoas se isolam e isolam outras pessoas por causa do egoísmo. Mas por que o ser humano anda tanto assim, com o coração endurecido? O Senhor Jesus diz que no final dos tempos, este seria um sinal, que o amor de muitos se esfriaria, ou seja, haveria uma propagação do coração endurecido. O fato é que isso não é novidade. Há muito tempo já tem acontecido. E vamos aprender aqui no livro de Jeremias as consequências e o resultado por andar com o coração endurecido em relação à palavra de Deus, resistindo à palavra de Deus, ignorando a palavra de Deus, brincando com as coisas de Deus, não levando a sério o reino do Senhor. Então, preste bem atenção nessas palavras, que aqui você verá a consequência de se andar com o coração endurecido. Em Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor veio a Jeremias, profeta de Deus, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, diz Jeremias, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aqui o Senhor está dizendo e trazendo uma esperança para o povo de Israel que estava tão perdido em meio aos seus pecados, dizendo: vocês se quebraram, vocês fizeram tudo errado, mas eu posso fazer de vocês um vaso novo. Assim ele usa o exemplo do oleiro que, através daquela roda, girava aquela engrenagem, aquela máquina, e ia dando forma, ia moldando o vaso de barro. Porém, aquele vaso que ele fazia se quebrou e ele teve que fazer um outro vaso, mas usando da mesma matéria. Então entenda isso, meu irmão. Deus está deixando bem claro que é possível sim fazer algo novo se algo deu errado. É possível sim recomeçar aquilo que foi destruído. É possível sim tirar daquilo que foi perdido, algo novo usando a mesma matéria. Porém, precisa haver arrependimento. Eu sei que você deve ter ouvido essa palavra já em muitos lugares. E muitas pessoas usam essa palavra para trazer esperança sobre um recomeço, porque deu errado em alguma situação, ou porque fez algo que pensa que aquilo está afastando aquela pessoa de Deus, ao ponto dela não ser digna, não ser merecedora de ter a atenção de Deus voltada para ela. Mas não é só isso. Existe todo um contexto que envolve essa palavra. O porquê Deus levou Jeremias até a casa do oleiro. Ele fez Jeremias ver um vaso se quebrando e fez ali um vaso novo nascendo. Um vaso novo nascendo. Preste atenção nisso.
a partir do versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Essas são palavras do próprio Deus, dizendo que se eu tiver um decreto, se eu tiver ali pensado, se eu tiver falado mal contra uma nação ou contra um reino, para arrancar este reino, para derrubar este reino, para destruir este reino, mas se este reino se arrepender, eu cessarei o mal que pensava fazer. Isso é interessante, que o Senhor Deus reconhece que aquilo, apesar de ser a sua justiça divina, para aquelas pessoas seria um mal, porque não é a intenção de Deus prejudicar os seus filhos, não é a intenção de Deus colocar mal sobre a vida dos seus filhos, até porque Deus é bom e Deus é amor, é isso que você aprendeu, só que Deus também é justiça e Deus também se ira, e Deus, ele se indigna com o pecado, entenda isso, a situação que eles viviam era de extremo pecado e rebeldia, mas ele está dando um alento para aquelas pessoas, usando o exemplo da cidade de Nínive, quando ele envia Jonas para ir até aquela cidade, e durante 40 dias Jonas andava pelaquela cidade dizendo, em 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Todas as pessoas estavam ouvindo aquele homem de Deus, aquele profeta, ouvindo aquela palavra. Aquelas pessoas poderiam desconsiderar ele, não dar importância, poderiam achar que era apenas um homem, um andarilho, um peregrino passando por ali, falando um monte de besteira, mas não. Eles levaram a sério aquela palavra que Jonas trazia e entenderam que era uma palavra de Deus, um aviso final sobre a vida daquele povo, daquela nação. E o que eles fizeram? Eles se arrependeram, rasgaram ali suas vestes, se vestiram de panos de saco, fizeram um jejum e voltaram o seu coração para Deus e pararam de praticar os pecados que praticavam, porque não basta apenas se arrepender. Se você não parar de praticar o mal que você faz, o seu arrependimento é nulo, é vão, se torna apenas um remorso. Afinal de contas, você se arrependeu porque você tem consciência do erro, mas você continua praticando o mesmo erro. Nínive se arrependeu por completo, 100%, por inteiro. Eles não só pararam de praticar os pecados, e era um povo totalmente pervertido, eles era um povo cruel, eles além de pararem de pecar, eles se arrependeram de todo o coração e voltaram-se para Deus. E Deus se arrependeu do mal que faria sobre eles. Deus poupou Nínive. E diz ainda o Senhor que este mesmo povo se levantará contra esta geração para os acusar. Sabe por quê? Porque eles tiveram Jonas e creram. Nós tivemos Jesus e muitos não creram. Então, quando pediram um sinal a Jesus, Jesus disse: geração incrédula e perversa. Vocês tiveram vários profetas e não creram. Assim como Nínive se arrependeu porque tiveram Jonas, eles se levantarão contra esta geração, porque tiveram o próprio Filho de Deus e não creram na sua palavra. Então, o Senhor pode reverter uma situação que já está ali decretada sobre um povo de destruição, se esse povo verdadeiramente se arrepender. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou refrescar sua memória. Quando começou a época da pandemia, da Covid, as pessoas começaram a ficar desesperadas e muitas pessoas perderam suas vidas por causa disso. Muitos homens começaram a dizer entre as nações, nas suas igrejas, para as pessoas: gente, olhe para Nínive. Nínive se arrependeu e foram poupadas. Olhem para Nínive, vamos fazer um jejum como Nínive, vamos orar como Nínive, vamos se voltar para Deus como Nínive, para que sejamos poupados de tudo isso que está acontecendo. A grande questão, meu irmão, é que Nínive parou de praticar os pecados.
Eles não somente se arrependeram, eles pararam de pecar, pararam de praticar. Aquele que roubava parou de roubar, aquele que matava parou de matar. Agora sim, na pandemia, a pandemia estava castigando a humanidade, as pessoas em todo o mundo. E eu te pergunto, as pessoas pararam de roubar? O estuprador parou de estuprar? O ladrão parou de roubar? As pessoas pararam de praticar os seus atos ilícitos? As pessoas pararam de mentir? As pessoas não pararam de pecar. O pecado não parou em meio à pandemia. Mesmo você vendo muitas vidas sendo perdidas, você continuou se lambuzando no lamaçal do pecado, se deliciando com as iniquidades dessa vida. Você entende a diferença? Agora, porque não basta apenas se arrepender e não ter uma conduta, uma atitude de parar de pecar, mas o Senhor, Ele deixa bem claro que se o povo se arrepender, Ele pode reverter essa situação. Meu irmão, minha irmã, no momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Da mesma forma que se Deus tem uma promessa sobre sua vida, Deus tem algo para realizar sobre sua vida, sobre sua casa e sua família. Mas se você não levar em consideração a palavra do Senhor, ignorar a palavra de Deus, Deus também pode se arrepender do milagre que Ele iria fazer na sua vida e não fazer mais. Porque Deus é Deus. Deus pode abençoar ou pode amaldiçoar. Eu sei que é muito forte ouvir isso, mas tudo provém de Deus. Toda bênção e toda maldição provém da autorização de Deus. Provém da autorização de Deus. Tudo passa pela permissão de Deus. Entenda isso. Ora, pois agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas nações. Deus está falando: olha, eu tenho projetado sobre a vida de vocês algo que vai ser mal para vocês, algo que vai ferir vocês, algo que vai ser difícil para vocês. Então se convertam agora dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Deus está dando uma oportunidade. Só que as pessoas, quando escutam isso, o que elas pensam? Elas pensam em criticar, questionar Deus, dizendo assim: como esse Deus que eu sempre acreditei que era um Deus de amor, pode ser um Deus que permite que o mal aconteça sobre a vida da pessoa? Como Deus permite que isso aconteça sobre essa vida? Como Deus permite que isso aconteça sobre a vida dessas pessoas? Como que Deus permite? Só que eles não levam em consideração há quanto tempo Deus está alertando, há quanto tempo Deus está falando para se arrepender dos seus maus caminhos, para se converter, para parar com o que você tem feito. E você nega, você resiste, você faz vista grossa, você ignora todos os avisos e todos os sinais de Deus. E quando as coisas caem sobre sua vida, você quer questionar Deus por que aconteceu, mas você ignorou os sinais de Deus. E há quanto tempo Deus tem te avisado, há quanto tempo Deus tem te alertado para você se arrepender, para você abandonar, meu irmão. Abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Abandonar esse vício maldito do álcool, das drogas, a pornografia. Abandonar, meu irmão, essa imundícia de orgulho, de soberba. Abandonar esse egoísmo do seu coração. Há quanto tempo Deus tem te avisado, tem te alertado? Há quanto tempo Deus tem falado para você corrigir sua vida, botar em ordem tua casa, tomar uma atitude? O que você está esperando acontecer? Jesus voltar e morrer novamente numa cruz por você? Isso não vai acontecer. Ele já fez isso. E o seu sacrifício foi suficiente. Agora é a hora de você tomar uma atitude na sua vida. Agora é a hora de você mudar a sua vida.
Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que você clamará: Deus, Deus, aonde você está? E você não o encontrará, porque ainda vivemos no tempo da graça, mas um dia essa graça será recolhida juntamente com a mão de Deus e será despejada sobre essa humanidade a ira do Senhor Deus. E você quer conhecer a ira de Deus? Eu vou mostrar para você o que Deus fez com o seu povo. Através da desobediência, através da dureza do coração de Israel. Olha só as consequências do coração endurecido. Convertei-vos, pois, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. O próprio povo, ouvindo a voz de Deus através da boca de Jeremias, reconheceu que não há esperança para eles. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles não conseguiriam parar de pecar. Por isso eles disseram assim: não há esperança. Porque nós andamos segundo as nossas imaginações, os nossos pensamentos pervertidos, corrompidos, contaminados. Não há esperança porque cada um pratica a vontade do seu próprio coração, enganoso, maldoso, fraudulento, adúltero. Não há esperança, porque estamos entregues ao pecado, porque estamos conformados com o pecado, porque nossa mente está cauterizada no pecado. Não há esperança, porque mesmo Deus dizendo que virá sobre nós a sua ira, ainda permanecemos pecando. Assim como você sabe que Jesus Cristo morreu numa cruz por você, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi xingado, foi blasfemado, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, um manto sobre sua pele ferida, foi chibatado. Você sabe que ele carregou um peso, foi cravado as suas mãos e os seus pés. Você sabe tudo que Jesus Cristo morreu numa cruz por você, mas ainda assim você continua vivendo no pecado. Como podereis ainda viver no pecado? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não pode se conformar com uma vida de pecado. E a única coisa que pode te livrar do domínio do pecado, do império do pecado, é a graça de Cristo. Então não há como você se libertar deste pecado, sendo que você não reconhece o sacrifício de Cristo naquela cruz. Por isso você ainda continua escravo dos seus medos. Por isso você ainda continua escravo desses vícios. Por isso ainda você continua escravo dos seus pensamentos pecaminosos. Por isso você ainda continua escravo da sua soberba, do seu orgulho, se achando melhor do que as outras pessoas, se achando superior às outras pessoas. O mundo pode estar acabando lá fora, mas se você está dentro da sua casa protegido e seguro, que o resto se exploda. E não é assim, meu irmão. E nunca foi desse jeito. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm as terras estranhas. Contudo o meu povo se tem esquecido de mim, e esta é a acusação de Deus perante esta geração. O meu povo tem se esquecido de mim, o meu povo se esqueceu do meu nome, o meu povo se esqueceu de quem eu sou, o meu povo se esqueceu que eu abri os céus e a terra, o meu povo se esqueceu que eu criei o mundo e tudo em 7 dias, o meu povo se esqueceu que eu sou o Criador, eu sou o Salvador. O meu povo se esqueceu que eu faço fogo cair do céu, que eu abro o mar, que eu paro o fluxo do rio. O meu povo se esqueceu que fui eu que libertei eles do Egito, da escravidão. O meu povo se esqueceu de mim, e esta é a mesma acusação de Deus hoje sobre esta geração. O meu povo se esqueceu de mim. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade que os fez tropeçar. Por que Deus diz isso para o seu povo? Por que Deus acusa o seu povo de ter esquecido dele? Porque eles estão queimando incenso à vaidade. O povo está entregue à vaidade. As pessoas estão entregues à vaidade. Este mundo nunca foi tão imoral sexualmente como ele é hoje. As pessoas desnudas no meio da rua, sem pudor, sem prudência, xingando, falando palavrões, palavras torpes, sem nenhum respeito, sem nenhum zelo com a palavra de Deus. Homens que se dizem de Deus, usando a palavra de Deus
Deus para extorquir a fé das pessoas, roubando, ludibriando, enganando, usando de falsidade, pessoas que andam vestidas por aí, meu irmão, se dizendo santas, se dizendo religiosas, mas por dentro são uma podridão de ossos, estão podres, sendo corrompidas, comidas, definhando com um verme do pecado que as come por dentro. Aparentam ser vistosas e boas pessoas, até dizem coisas bonitas, até dizem coisas eloquentes, mas por dentro são podres, por dentro de ossos, de vermes, de feridas, de chagas. Preste atenção nisso, meu irmão. Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça, com vento oriental a espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto. O Deus diz que ele virará as costas para o seu povo, porque o seu povo se esqueceu dele, e ele é bem claro: aquele que nega o Filho, aquele que tem vergonha de Jesus Cristo, aquele que tem vergonha do Senhor Jesus Cristo, que o nega na frente dos outros, será negado na frente do Pai. E aqui Deus diz bem claramente que no tempo que o inimigo atacar Judá, atacar Israel, Deus viraria as costas. Por quê? Porque esse povo estava entregue à vaidade, à imoralidade sexual, à idolatria. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Olha só o povo respondendo para Deus. Deus está usando Jeremias para dizer tudo isso que viria por causa da sua desobediência, por causa da dureza do seu coração. E sabe o que o povo responde para Deus, sabendo que não tem esperança para eles, porque eles não querem abandonar o pecado? Vamos então maquinar projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua, e não atendemos a nenhuma das suas palavras. Ou seja, eles pensaram em matar Jeremias, e eles pensaram que se eles matassem Jeremias, matariam a palavra de Deus. Mas céus e terra passarão, porém a palavra do Senhor não passará. Ainda que você mate os profetas de Deus, ainda que você mate os homens de Deus, ainda que você mate as mulheres de Deus, a palavra de Deus permanecerá. E se não for eu que falar essa palavra para você, Deus levantará outras pessoas para te falar, mas a palavra de Deus baterá na sua porta. Não há como se esconder da palavra de Deus. E eles pensaram que se eles tirassem a vida de Jeremias, seria anulada essas palavras, mas o poder não vem de Jeremias. Jeremias era apenas um instrumento usado por Deus. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Jeremias clama a Deus agora, por causa da ignorância, da dureza do coração desse povo, dizendo: porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Deus estava indignado contra este povo, e mesmo assim Jeremias estava intercedendo por este povo, clamando por este povo, para que este povo não conhecesse de perto a indignação de Deus. Portanto, entrega seus filhos à fome. Jeremias aqui está abrindo mão, porque ele diz assim: quantas vezes eu não fui, Senhor, em oração até você, e clamei por este povo, e pedi por este povo, mas agora este povo não está mais me afrontando, este povo está afrontando a sua palavra, que veio até eles através da minha vida. Eles pensam em matar-me, em tirar a minha vida, para que a sua palavra seja anulada. Então, Senhor, faça com que eles conheçam a sua palavra. E um dia, meu irmão, todos nós conheceremos de perto a palavra de Deus, face a face, e todo joelho se dobrará diante da face do Senhor. Apocalipse 3:20. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira.
O mesmo Jeremias que clamava pelo bem daquele povo, agora estava clamando para que a justiça e a ira de Deus fosse derramada por aquele povo, sobre aquele povo, porque aquele povo estava afrontando diretamente a palavra de Deus, tentando matar a palavra de Deus, matando Jeremias, pensando que anularia a palavra de Deus, e eles estavam muito enganados. Agora você quer saber a resposta de Deus para o seu povo? Já terminando a nossa devocional, aguenta mais um pouquinho. Assim disse o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Ou seja, Jeremias, pega uma botija, chama os anciãos, vai até o vale do filho de Inom, e ali você vai pregar a minha palavra, e dirás assim: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Toft, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e os animais da terra, e farei esta cidade objeto espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, e lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. A fome foi tão grande quando os inimigos invadiram Judá, quando eles levaram as pessoas cativas, violentaram mulheres, mataram crianças, idosos, pessoas grávidas. Eles passaram tanta miséria, tanta fome, que havia mães que comeram os próprios filhos para sobreviverem. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, do cerco e no aperto em que os apertarão seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-se-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Toft, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Toft, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão inundas, como o lugar de Toft, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias a Toft, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Estas são as consequências de um povo que carrega dentro do seu peito um coração endurecido, que ignora a palavra de Deus. Não se engane, não se iluda. As coisas de Deus não é brincadeira. Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa palavra e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e mudar a sua conduta de vida enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6.